Perfeito, certo. É uma questão de porcentagem. Alguém conseguiu fazer essa quinta questão aqui? Alguém conseguiu fazer? Deixa eu dar um zoom aqui para vocês. Alguém conseguiu fazer essa quinta questão? Não. Ninguém conseguiu fazer a quinta? Então, beleza. Não. Vamos lá, eu vou fazer para vocês, certo? Na aula de hoje a gente pode tirar umas dúvidas, depois, dependendo de vocês, a gente pode continuar com o assunto, certo? Vai depender de vocês. O assunto da aula de hoje seria geometria plana. Deixa eu abrir aqui um outro slide. Vou usar aqui por enquanto. Pronto. Outro slide a gente vai fazendo. Esse slide vai ser praticamente de exercício. Depois eu passo, se for necessário, a gente entra no assunto de geometria plana. Então vamos lá. Pronto. Segundo o censo do IBGE, em 2010, o Brasil tinha 147 milhões de pessoas. A ideia, gente, quando vocês vão fazer uma questão de matemática, é vocês tentarem entender os dados. O que é que cada número está querendo dizer, certo? Não significa que você tem que pegar todos os números, mas tem que entender o que é que cada número está querendo dizer. Por exemplo, 2010 não quer dizer nada aqui, exceto que é uma pesquisa, né? Segundo o censo do IBGE em 2010. Mas para resolver, não quer dizer nada. Então, nem todo número na questão significa algo. Mas é interessante vocês saberem o que eles querem dizer. Então, aqui nós temos um número, 147,4 milhões de pessoas com 10 anos, certo? Vamos anotar isso. 147,4. 147,4 milhões de pessoas com 10 anos. Caramba, muita gente. Ou mais, né? 10 anos ou mais. Então faz sentido. Ou mais. Que eram alfabetizadas, o que correspondia a 91% da população nessa faixa etária. Então, esses 147 milhões de pessoas não são todas com 10 anos ou mais. Corresponde a 91% da população. Aí nós vamos ver aqui e a gente pode botar assim, ó. Isso daqui é igual a 91% da população. Ponto. Então, nós temos aqui uma informação compilada. 147,4, 91% da população. Determine o número de brasileiros com 10 anos ou mais. Ou seja, se isso é 91%, quem é o 100%? Quanto equivale os 100%? Nós vamos ter aqui, né? O valor correspondente aos 100%. Essa pergunta que a gente tem que responder. Então, aqui a gente vai fazer uma regrinha de 3, né? Eu sei o quê? 3 valores, 147, 91 e 100%. Quem é, então, o X aqui, ó? Qual? Quem é esse X? Esse é o quarto valor que está faltando, né? Então, nós temos 3 valores, vamos descobrir o quarto. O nome disso daí é regra de 3. Então, nós fazemos basicamente isso daqui. 147 sobre o X, que eu quero saber, ó. População sobre, né? Ou quantidade de pessoas sobre quantidade de pessoas, X, porcentagem sobre porcentagem. Isso ficou claro aí para vocês. 147,4 são o quê? Pessoas. Aí, imagina, se vocês têm alguma dúvida, monta a tabelinha que eu disse para vocês, né? Vocês podem pegar e fazer uma tabela. Não sei fazer direito, você vai lá e faz uma tabela. Vamos pegar aqui a tabela. A tabela vai ser pessoas
porcentagem. A nossa tabela. Vamos ver aqui. Quem tem dificuldade faz assim desse jeito, viu, gente? Então, quantas pessoas? 147,4. E aí você bota a porcentagem, 91%. X vale a... X equivale a 100%. Então, para fazer a regra de 3, o que é que a gente faz? Esse sobre esse igual a esse sobre esse. Né? O nome disso é regra de 3 simples. Tá bom? Vou ajeitar aqui essa tabela. Vamos ajeitar. E a gente coloca ali no lado. Isso aqui eu ajeito também. Fica tudo organizado aqui. Tá? Pronto. Então, deixa eu ajeitar aqui mais um pouquinho. Perfeito. Sem bordas. Pronto. Pronto, tá mais organizado agora. A seguir, o que é que a gente faz? A gente faz um negocinho chamado meio pelos extremos. Não é isso? Meio pelos extremos, que é basicamente multiplicar esse de cima pelo de baixo do outro lado e o de baixo pelo de cima do outro lado. Então, nós ficaremos com 91 vezes x, 91x. Fizemos essa linha aqui e agora essa linha aqui. Quando a gente tem a multiplicação por 100, ou por 1000, ou por 10.000, é só a gente contar os zeros e mover a vírgula. 2 zeros, move a vírgula 2 vezes, né? Então, andou aqui para o 4, andou mais 1, acrescenta um zero. Ou seja, 147, movi a vírgula uma vez, movi a vírgula 2 vezes. 14.740. Se tiverem dúvidas, falem, certo? Se vocês não falarem, gente, não vai dar para eu responder tudo aqui. Vamos lá. Professor. Oi. Pode repetir? Qual parte? Toda parte. Não, você não entendeu nada do que foi falado aqui? Nada. Eu tive que interromper para resolver o problema da internet aqui em casa. Ah, beleza. Basicamente aqui o que a gente está fazendo é a regra de 3. Sim, aproveitando essa questão da dúvida. Quando vocês forem perguntar algo, pergunta especificamente sobre a parte, a passagem que vocês não entenderam. Porque se vocês falarem que não entenderam nada, gente, eu fico perdido na hora de explicar. Certo? Mas aí, como no caso você não viu explicação, faz sentido você não ter entendido nada. Então, a gente pegou aqui os dados da questão, certo? 147,4 milhões de pessoas com 10 anos ou mais. E na questão mesmo já diz que isso é 91% da população. Deixa eu dar um zoom aqui. 91% da população. Qual é o valor correspondente aos 100%? Ou seja, quantas pessoas no total têm 10 anos ou mais? A gente faz, né? Se tiver dúvida, uma tabelinha, senão a gente passa direto para a regra de 3. Deixa eu ajeitar isso daqui, gente. Tô achando muito próximo. Acho que agora fica melhor. Então, ou você monta a tabela, né? Pessoas. Ó, pega os dados. 147,4 milhões, coloca aqui. Porcentagem disso daqui, 91%. Pessoas, não sei, é X, corresponde a 100%. E para fazer a regra de 3 é um sobre o outro igual um sobre o outro, como eu fiz aqui. Esse sobre esse igual esse sobre esse. E faz meio pelos extremos. Tá claro até aí? Ou foi rápido? Professor, tem uma dúvida. Certo. Mas a moça que estava falando, no seu nome. Sim, tá claro. Até aí? Pronto, então a dúvida do... Você tem qual é? É tipo, já que tá em porcentagem, não tem que colocar em decimal, não? O 91 e o 100, não? Posso colocar Não precisa? 0,91, 0,91, 1,0. Poderia colocar. Só que se você pensar comigo direitinho aqui, tanto esse número quanto esse estão sendo divididos por 100, como você mesmo disse. Seria decimal, né? Estão divididos por 100. Então, como os dois estão sendo divididos, não tem problema se eu não colocar o porcento, tá bom? Entendido. Vou dar um outro exemplo para melhorar ainda mais a sua compreensão. Se isso daqui está em metros e esse daqui está em metros, está tudo certo. Certo? Então, se aqui está em porcentagem e esse daqui está em porcentagem, tudo certo. O problema é se aqui tiver em metros e aqui tiver em centímetros. Aí eu tenho que converter.
ou se aqui for porcentagem e aqui não for. Aí eu tenho um problema, eu tenho que converter, certo? Agora, se os valores que eu estou trabalhando em uma coluna, ó, na coluna, estiverem na mesma unidade, na mesma notação, você fala, ó, os dois são milímetros, os dois são centímetros, os dois são porcentagem, não tem problema, você pode botar só os números. Por exemplo, vamos dar um outro exemplo. Aqui é milhões, mas eu não coloquei milhões. O que é que acontece, então? Onde é que vai aparecer os milhões? Quando eu encontrar o X, eu já sei que ele também é milhão, né? Vai ser milhões. Deu para entender? Deu para entender essa parte? Deu. Pronto. Então, quando a gente encontrar o X, gente, vocês vão ver aqui o valor que vai dar. Vamos pegar aqui a calculadora. Sim, continuando, né? Fiz essa parte aqui, meio pelos extremos, ó. 91 vezes X, 147,4 vezes 100. Isolo o X. Como é que eu isolo? Deixa o X de um lado e o que está junto a ele passa dividindo. Atenção, esse junto aqui, ó, perceba que é uma multiplicação. 91 está multiplicando X, foi o que a gente fez aqui. Se fosse uma soma, gente, aí não passa por baixo. Você passa por outro lado, invertendo o sinal. Então vamos lá, vamos para a calculadora. 147, ou, quer dizer, 14.740 dividido por 91. 161,98, né? A gente tira isso daqui e arredonda para cima. 161,98. 161,98. E aqui entra o complemento, ó. Milhões. Se eu não colocasse milhões e eu dissesse que a população é 161,98 ou 162, eu estaria errado, né? Por quê? Porque esse milhões faz diferença. Então, respondendo novamente à dúvida do colega, que foi muito pertinente, falar sobre porcentagem, se deveria ser decimal ou não. Se aqui fosse em metros, e aqui eu não sei, o resultado no final vai estar em metros, na mesma unidade. Certo? Bom, é isso. Alguma dúvida sobre essa questão? Ou ficou claro, gente? Tá tranquilo. Tranquilo? Ô, Vamos lá, professor, próxima questão. Oi. Pode como falar. a menina ali não veio na outra aula, não pôde estar presente, era bom o senhor explicar uma regra de três compostas, né? Para ela não ficar perdida Também. A gente vai resolvendo, tirando as dúvidas de vocês, e conforme forem aparecendo as questões, eu vou explicando as regras. E aí, se não tiver nenhuma regra de três compostas nas dúvidas, aí eu pego uma questão aleatória. Beleza. Vamos lá, quem mais tem dúvida, gente? Eu fiquei travado na primeira questão quanto à conversão de fração para porcentagem. Perfeito. Vamos fazer então essa primeira questão. Eu vou dividir a minha tela. Deixa eu dar um zoom aqui. Vamos lá, vamos dividir a tela. Pronto. Eu não consigo diminuir não aqui. Mas aqui já dá para ver. Essa aqui é a fração. Eu vou... dar um Ctrl C aqui. Pronto. Vamos lá, primeira questão. Letra A. Então, na letra A, eu tenho 7 sobre 10. 7 sobre 10. Aí, como é que eu represento em forma percentual? Eu vou dividir o de cima pelo de baixo. Certo? Se vocês quiserem fazer a continha, tudo bonitinho, né? Deixa eu mostrar como é conta de decimal, viu, gente? Divisão. É importante eu mostrar, por mais que algumas pessoas queiram fazer na calculadora, mas é importante eu mostrar aqui. Estou com a dor no olho, mano. Vamos lá. Só ajustar isso daqui.
Pronto. Então, vamos fazer essa conta. 7 dividido por 10. Como é que eu faço aqui? 7, claramente você vê que não dá para dividir por 10. Então, quando não se dá para dividir, eu coloco um 0 e uma vírgula. Certo? Quando eu coloco um 0 e uma vírgula, aí eu vou e acrescento um 0 aqui. Na verdade, deixa eu fazer assim. Coloquei... Ctrl C, Ctrl V aqui. Vou colocar esse 0 aqui em destaque, eu vou colocar ele numa cor diferente, porque aí vocês entendem que ele não estava lá antes. Então, vou deixar em vermelho aqui. E agora, 70 dá para dividir por 10? Dá. Por quê? Porque 70 é maior do que 10. Por quanto vai dar? Por 7. Certo? Não precisa a gente fazer muito drama nisso daqui. Dá para dividir por 7, coloquei o 7. Vamos lá. Como é que é feita essa conta aqui? 7 vezes 0, 0. 7 vezes 1, 7. Quem quer fazer de forma mais lenta, né? Dá uma juntada aqui. Quem quer fazer de forma mais lenta, faz assim. Pode acrescentar um sinalzinho aqui de menos, né? Já que a gente vai subtrair um do outro. Um menos o outro. Vocês vão ver que o resto é 0. E acabamos a nossa conta. Vou fazer uma continha um pouquinho mais complicada, só para vocês entenderem mais esse método aqui de resolução. Então, vamos lá. 7 dividido por 10, então, segundo as nossas contas, 0,7. Resolvemos a letra A. Vamos para a letra B. 1 dividido por 5. 1 dividido por 5. Quanto é isso aqui? Aí vamos pegar aqui. Opa. Vou pegar essa partezinha aqui. Eu vou só copiar, colar para a gente fazer. Ô, professor, no caso era para deixar só o 0,7, eu coloquei a porcentagem, 70%. Em percentual, é verdade, você tem razão. 0,7. Na verdade, então, isso aqui pode ser de uma forma mais simples, gente, tá? Pode ser de uma forma mais simples. Na verdade, acho que pegando pelo decimal acho que é o melhor caminho mesmo. Vamos pegar pelo decimal. Isso daqui a gente já vê que é 70%, 0,7. Tem outra forma de fazer. Eu mostro depois, então, para vocês. Tá certo? Eu mostro depois. Talvez algumas pessoas tenham feito da outra maneira que eu vou fazer aqui. Então, vamos lá. 1 dividido por 5. Né? Então, novamente, 1 é menor do que 5, boto 0, acrescento um 0. Certo. E agora, 10 dividido por 5. Por quanto dá? 2. 2 vezes 5 dá 10. Se a gente fizer a subtração, a gente vê que vai dar 0, vai dar resto 0. Então, aqui fica 0,2 e, né, como foi observado aí pela colega, em porcentagem, 20%. Faz Certo? da letra E, professor, que é um pouquinho mais complexo. Pronto, a letra C, acho que vocês conseguem fazer, né? A letra D, vocês conseguem fazer. A letra E, eu vou fazer para vocês. Deixa eu mostrar na letra C um outro jeito de fazer, pode ser? Só na letra C, que é mais simples, talvez vocês peguem a ideia. Deixa eu fazer aqui rapidão. 3 por 20. Vamos pegar a ideia do porcento, né? Porcentagem, por 100, por 100. Vamos tentar deixar embaixo, então, 100. Eu vou tentar deixar, então, nessa fração aqui 100. Para eu deixar embaixo 100, como é que eu faço? Eu multiplico por quanto? Quem sabe? Quanto vezes 20 vai dar 100? 5. 5. Eu sei que vocês conseguem querer dizer a resposta aí, mas eu sei que vocês sabem também. Então, olha o que a gente já tem aqui, ó. A gente multiplica, então, 5 em cima e 5 embaixo. 5 vezes 3, 15. 5 vezes 100, 20. 15 por 100. 15%.
É outra forma de fazer. Não sei se vocês acharam melhor ou pior, mas está aí uma outra forma de fazer. Perceba que se a gente fizesse aqui a mesma coisa, ó, seria o quê? 20, né? 20 vezes 5 daria 100, 20%. Aqui seria 10 vezes, né? Então, eu teria 10 em cima, 70 sobre 100, 70%. Perceba que a lógica é essa. Se a gente for fazer a letra E, eu já vou botar aqui a resposta da letra D. Então, quem tiver com alguma dúvida, já vê aí a resposta da letra D. É só multiplicar embaixo. Só multiplicar embaixo por 25 e em cima por 25. 3 vezes 25, 75. E 4 vezes 25, 100. Então, aqui a porcentagem está clara, 75%. E agora o último item. Aí, na letra E, no item E, deixa eu puxar tudo isso aqui para cima. 1 por 8. Aí a gente faz a divisão. Vamos fazer a divisão nesse daqui. Vamos lá. 1 dividido por 8. Dividido por 8, a gente já coloca 0, né? Aí acrescenta um 0. Deixa eu tirar isso daqui. Vamos botar aqui. Pronto. Então, 0, né? Então, o que é que a gente vê aqui? Já vê que 10 é maior do que 8. Então, quanto vezes 8 daria ali próximo de 10? 1. Se eu botar 2, já dá 16, né? 1 vezes 8, 8. Aqui a gente faz a subtração. 10 menos 8, 2. Beleza. Então, sobrou 2. O que é que a gente faz? Ó, depois de ter colocado a vírgula aqui, gente, a gente acrescenta um 0 sem ter a necessidade de colocar outra vírgula já. Certo? Então, acrescento um 0 aqui já. Por que eu acrescento um 0? Porque aqui eu já subentendo que tem vários zeros na sequência. Então, já desço um 0 e agora eu digo o próximo valor que vai. Aí vocês vão ver que vai um 2. 2 vezes 8, 16. Menos 16. Aqui vai dar 4. 20 menos 16 dá 4. Certo? E novamente eu acrescento outro 0. Aqui, ó. Perceba que abaixo do 8, 2, né? Esse 0 aqui eu acrescentei. Vamos colocar ele em vermelho. Aí vocês vão saber que ele foi acrescentado. A mesma coisa aqui. Acrescentado. Quanto vezes 8 vai dar 40? 5. 5 vezes 8 dá 40. Né? Exatamente 40. Então, deixa eu puxar essa conta aqui para cima. Puxar um pouquinho aqui para cima. Pronto. 5 vezes 8 dá exatamente 40. A gente vai colocar agora aqui. 40. E sobra 0. Encerramos aqui, então, a nossa conta. 0,125. Porcentagem, 12,5.
Perceba que para porcentagem, quando eu tenho um decimal, é só deslocar a vírgula 2 vezes. Ó, cadê? Aqui. Desloquei a vírgula 2 vezes. 1, 2, 20. 1, 2, 70. Então, mesma coisa aqui. 1, 2 vezes. Vai dar 12,5%. Foi rápido essa daqui. Vocês entenderam por que de eu colocar diretamente o zero sem ter que acrescentar nada aqui? Depois que eu já coloquei a vírgula? Sim. Aí um detalhe. Coloquei um zero, certo? Ó, depois da vírgula, basicamente eu tenho, se pensar, eu tenho um zero que já vem direto aqui. Depois que eu coloquei a vírgula, o resto é esse. Já acrescento um zero, depois que eu coloquei a vírgula aqui. Se colocando o zero não der para dividir, aí eu acrescento um zero desse lado e acrescento outro zero. E aí eu vou fazendo a conta. Quem tem dúvida nisso daí pode falar. Ninguém tem dúvida? Então, Professor, a vírgula sempre vai ser deslocada 2 vezes? na porcentagem aqui, do decimal para a porcentagem, É. sim, sempre 2 vezes. Sempre 2 vezes. É como se eu estivesse multiplicando por 100 em cima e multiplicando por 100 embaixo. Embaixo nós temos 1, né? O que deixaria a gente com essa cara aqui, uma fração com base 100. Por isso que a vírgula desloca sempre 2 vezes. Aí você fica com isso aqui, 12,5%, 75%. É sempre 2 vezes. Mais alguma dúvida, gente? Ó, se vocês colocarem, por exemplo, na calculadora, vou botar assim, ó, 20%. O que ele já faz? Ele já coloca em decimal. Então você percebe, ó, desloquei. Quando eu coloco aqui, ó, 30, por exemplo, por cento, eu estou dizendo divida por 100, 0,3. Quando eu vou apresentar novamente em porcentagem, eu multiplico por 100. É isso. Vamos lá, gente. Dúvida? Ninguém tem dúvida nessa divisão aqui? Ou em nenhuma outra divisão? Nessa mas- não, professor. Em alguma outra divisão, tem dúvida? Não, tenho Não. dúvida na questão 22 do exercício de regra de 3. Na questão 22 e na questão... Desse daqui? Não, desse não. Desse aí eu já entendi. Desse daqui. Desse exercício. Não, do outro. Então, Desse, esse daqui... desse aí. É porque eu tava olhando aqui no meu... Ah, certo. Ah, tá bom. É isso. Essa questão aí... 22, certo. Então vamos lá. O mecânico dispõe de uma engrenagem constituída de 2 rodas dentadas de diâmetros diferentes. A maior, que aciona a menor, tem 0,24 metros de diâmetro. Quando uma delas dá 12 voltas, a outra dá 48. O diâmetro da roda menor em metros é... Essa é interessante. Essa é interessante aqui. Então vamos lá. Eu vou anotar os dados, certo? E a gente faz a questão. Questão 22 já, tá certo. Então, deixa eu ver aqui só o diâmetro. 2 rodas, diâmetros diferentes. A maior tem 0,24 de diâmetro, certo? A maior tem 0,24 metros de diâmetro. Enquanto uma delas, dá 48 voltas, eu acho que é isso. 72 voltas, a outra dá 48. Quando uma dá... Vamos ajeitar aqui. Quando uma dá 72 voltas, a outra dá 48. Pronto. Acho que a pergunta é qual é o diâmetro da menor.
É brincadeira, ele está fazendo a correção do inglês ainda. Pronto, vamos ver aqui. O diâmetro da roda menor. Então, beleza. Qual o diâmetro da roda menor? Vamos montar uma tabela? Certo? É massa porque essa questão aqui vai fazer vocês pensarem um pouquinho mais. Tipo, ele não está dando um dado, parece, né? Vamos botar aqui, diâmetro. Parecendo que está faltando algo aí. Então, o primeiro diâmetro, que é o da maior, ó, o da maior, 0,24 em metros. Qual é o diâmetro da menor? A gente não sabe. Vamos colocar aqui, voltas. Vou apagar isso daqui e apagar isso aqui. Agora vamos para a interpretação de vocês. A maior vai dar mais ou menos voltas? Pensa numa bicicleta. Você tem a coroa e você tem a catraca. Quando a coroa dá uma volta, a catraca dá mais de uma volta ou menos de uma? Dá mais. Isso. Então, a maior vai dar mais ou menos voltas? Menos. Menos voltas. Muito bem. Para quem não entendeu a questão da coroa e da catraca, pensa comigo, gente. Digamos que a coroa tem 20 dentes e a catraca tem 10. Quando a coroa der uma volta, ou seja, andar 20 dentes, a catraca vai ter andado 20 dentes em 2 voltas. Certo? Porque na bicicleta você tem a corrente e cada encaixezinho da corrente passa por um dente. Então, para passar aqueles encaixes em 20 dentes, eles passaram uma volta na coroa, 2 voltas na catraca. Então, quem é menor dá mais voltas. Não sei se ficou claro. Se alguém tiver dúvida nisso daí, pode falar. Então, olhando desse jeito, agora é só montar a equação. Um sobre o outro. 0,24 sobre x igual 48 sobre 72. Aqui a gente faz meio pelos extremos, 48 vezes x, primeiro, né? Olha logo para o x e trabalha primeiro com ele, porque senão o x vai ficar do outro lado, aí você vai ter que voltar com sinal negativo e tal. Então a minha dica é, faz primeiro que tem x com 48, 48x. E depois você faz o resto, 0,24 vezes 72. 17,28. Zero vírgula 36. Divisão. Metros, olha só. Lembra da unidade, certo? Diâmetro, a gente pode botar até assim, em metros. Então, a resposta é essa, 0,36 metros. Acho que a parte mais difícil é fazer a interpretação da tabela, né? Depois que a gente faz a interpretação da tabela, a questão fica mais fácil. Alguma dúvida? Não, agora ficou claro. Eu não tinha interpretado do jeito que você falou, não. Deu para entender, né? Deu. Já, isso daí já responde até a 24, que eu tava com dúvida também. 24. Falando sobre a roda do raio da bicicleta. Tem uma roda de 40 centímetros de raio e a outra 50, perfeito. Isso, porque o diâmetro, ó, não sei se vocês lembram o diâmetro do círculo, da circunferência. O diâmetro da circunferência é 2πr, né? Então a gente vê que o diâmetro é diretamente proporcional ao raio. Se o raio aumenta, o diâmetro aumenta. Então dá para fazer do mesmo jeito. Sabendo que a roda maior dá 120 voltas, a de 150, é até mais fácil a 24, porque ele já dá a interpretação. Quantas voltas dará a roda menor para fazer 80% do mesmo percurso? Ó, mas vamos lá. Você vai fazer o cálculo, como a gente fez, 120 voltas. E você vai conseguir a quantidade de voltas para fazer o 100% do percurso. Aí depois você faz um cálculo de 80%. Não sei se deu para entender. Alguém falou aí alguma coisa? Deixa eu ver aqui. O meu está diferente. Ana Quitéria. Só grava quando é reposição, gente.
Pronto, se algum da turma aí se disponibilizar para gravar e quiser postar, gente, eu não tenho proibição quanto a isso, certo? 0,36 nas opções, mas não tem opção aqui. Ah, tem. Opa! Não, gente. Ah, tá errado, tá errado, tá errado. Tá errado isso daqui. Tá errado, gente. Vamos lá. Por que tá errado isso daqui? O erro tá no fato de serem inversamente proporcionais. Inversamente proporcionais. A grandeza é diferente, né? Aí troca, né, professor? Isso, aí vai fazer uma troca. É porque, gente, a gente fez toda a interpretação correta, só que a gente não fez a resolução do jeito que deveria ser feito. Por quê? 0,24 é o diâmetro maior, não é, sincero? Dá 48 voltas. Beleza, tá tudo certo isso daqui. Isso aqui não tá errado. O problema é que quanto maior for o diâmetro, menos voltas. Maior diâmetro, menor a quantidade de voltas. Percebe que é inversamente, então a gente deveria ter invertido. Certo? Então vamos botar assim. Como as grandezas são inversamente proporcionais, devemos fazer a inversão na fração das voltas. Eu vou ajeitar isso daqui. Vou ajeitar essa tabela. Pronto. Gente, ainda bem que disseram que estava diferente. Tá diferente mesmo. Diferente. Olha só como foi estranha a resposta. 0,24 para o maior e 0,36 para o menor. Não faz sentido, né? Não faz sentido. O menor tem um diâmetro maior, não faz o menor sentido. Então, tá muito errado mesmo. Foi só um deslize meu aqui. Vamos multiplicar, então, 0,24 vezes 48. 0,24 vezes 48, 11,52. E agora a gente faz a divisão por 72. 11,52 dividido por 72. 11,52 dividido por 72. 0,16. Agora sim. Agora sim. Então é isso. Isso, pronto. Agora tá certo. O mesmo detalhe quando forem fazer a 24, certo? Inversamente proporcional, faz o cálculo do mesmo jeito, vê quantas voltas deu e considera depois o que é 80% disso. Tá bom? Deixa eu ver aqui. Então, Ana Quitéria, muito obrigado aí pela observação. E o seu resultado tinha dado certo. Deu certo. Então vamos lá, professor, se puder responder a segunda questão da lista de regra de 3. A lista de regra de 3 é essa daqui. Segunda questão. Um relógio adianta 48 minutos por dia. Se esse relógio foi acertado às 7 horas, qual será a hora exata quando ele estiver marcando 17 horas e 45 minutos? Então vamos lá. Essa questão aqui é interessante. Vamos colocar os dados e a gente faz. Segunda questão. ...48 minutos por dia. Certo. Então ele estava ajustado às 7 horas. Qual será a hora quando ele estiver marcando 17h45? Quando ele estiver marcando 17h45. Pronto. Qual é a hora quando ele estiver marcando 17h45?
que a gente vai fazer? Na verdade, a gente pode deixar aqui. Então, vamos colocar assim. Horas. Atraso. Mas vamos lá, horas. Por dia, ó, 48 minutos por dia. Então, quantas horas se passam? 24 horas se passam. E nessas 24 horas, ele atrasa 48 minutos. Vamos botar assim, minutos. Horas. Agora a gente sabe que ele foi ajustado às 7. Até 7h45, 17h45, passaram-se 10 horas. Professor, Oi. ele não adianta. Eita. Adianta. Adianta. Das 7 horas até as 10h45, passaram-se quantas horas? 10 horas e 45 minutos. Esses 45 minutos, se vocês fizerem a regrinha de 3 aí, vocês vão ver que é equivalente a 75% de uma hora. Ou é 0,75 horas? 10 ou 17, professor? De 7 até as 17. Passaram-se 10 horas. Vamos lá, deixa eu exemplificar. Eu ajusto o relógio agora, 7 horas. Digamos, 7 horas da manhã. Quando for no outro dia, às mesmas 7 horas, esse relógio vai estar adiantado 48 minutos. Ou seja, ele vai marcar 7 horas e 48 minutos. Certo? Deu para entender? Deu. Não. Só que, deu não para entender? Ó, você ajustou agora. Digamos que agora é 7 horas da manhã. Estamos de manhãzinha aqui, vamos tomar um café. 7 horas da manhã, você ajusta o relógio. Quando for amanhã, às mesmas 7 horas, está com o seu celular. Você não está olhando para o relógio. Você olhou aqui no seu celular agora. 7 horas. Opa, 7 horas. Só que quando você olhar para o relógio, digamos que ele está na parede. Você olhou para o relógio na parede, você não vai ver ele marcando 7 horas, porque ele vai estar adiantado 48 minutos. Ou seja, ele vai marcar 7h48. Deu para entender? Sim, agora sim. Certo. Só que notem, gente, não passou um dia completo. Passaram-se algumas horas. Era 7 horas da manhã e agora são 7h45 da tarde. Quer dizer, 17h45 da tarde. Passaram-se 10 horas e 45 minutos. Então vamos fazer logo aqui, vamos fazer a transformação. Transformando. Por que eu tenho que transformar esses 45 minutos? Não posso botar só 10,45, porque está errado. Certo? Eu tenho que transformar minutos em horas. Então, transformando os 45 minutos em horas, teremos. O que eu faço? Uma regra de 3 rápida. 45 corresponde a X horas. E 60 minutos corresponde a 1 hora. Regra de 3. Ó, 45 para o X, que eu não sei, e o 60 para 1, que é 1 hora. Meio pelos extremos, a gente vai ter 60 vezes X. X igual a 45 vezes 1, que é 45. Isolo o X, 45 dividido por 60. Isso aqui vai dar igual, se vocês fizerem na calculadora de vocês, 0,75. Tá bom? Então aqui, quem tem dúvida, 60 dividido por 45, ao contrário, 45 dividido por 60, 0,75. Encontramos aqui as horas, certo? Então tá tudo em horas aqui, tá tudo em minutos. Esse daqui eu ainda não sei quanto vai ser o atraso. Quanto atrasou? Na verdade, tem uma... Essa questão é um pouquinho mais... É um pouquinho mais complicada. Essa questão aqui. Ela é um pouco mais complicada, ela não é tão difícil, mas o negócio é que a gente está olhando aqui para a hora que ele marca e não a hora correta. A gente vai ter que usar outra proporção.
Deixa eu pensar, viu, gente, aqui. Se fosse para fazer mais rápido, eu faria, mas deixa eu ver aqui um jeito que eu vou mostrar para vocês. Hum. Hum. Adianta 48 minutos por dia. Eu acho que dá para fazer desse jeito. Dá para fazer desse jeito. Depois de 24 horas, ele atrasou 48 minutos. Dessas 24 horas, o atraso é 48. Dessas 10h75, a gente vê qual foi o atraso. Dá para fazer desse jeito. Vamos lá. Deixa eu explicar, gente. Qual é o problema? Eu sei que alguns de vocês devem estar agora, né, se perguntando onde é que está o erro. Mas vamos lá. Não é que tem um erro. É que essa questão ela, se você tivesse interesse de conseguir um valor mais preciso, matematicamente falando, então você teria que levar em consideração a variável de um outro jeito, digamos assim. Você teria algumas outras formas de fazer, outras considerações. Por que eu não vou fazer essas alterações? Porque eu vou tomar o valor aproximado, certo? Em 24 horas, eu considero que ele adiantou 48 minutos. Eu considero desse jeito. Ele adiantou 48 minutos em 24 horas. Qual seria o correto? Em 24 horas e 48 minutos, ele adiantou 48 minutos. Em 10 horas e 75, eu teria que fazer uma manipulação aqui. Só que eu vou fazer um valor aproximado. É mais fácil de fazer, fica melhor de explicar para vocês. Não tem problema nenhum. Depois, se alguém quiser que eu faça com todos os valorizinhos exatos, para saber a hora exata quanto daria, a gente pode até fazer. Mas, para conseguir um valor aproximado, a gente vê se chega no valor aproximado. Qual é a dica que eu daria para vocês? Digamos que aqui não tem opções. Se a questão fosse uma questão de múltipla escolha, você vê se as opções elas são relativamente distantes de uma para outra, certo? Digamos que 10 minutos de uma para outra. 10 minutos é um valor razoável, dá para você fazer uma aproximação. Agora, se fossem alguns minutinhos, tipo 1 minuto, alguns segundos, aí poderia ser um problema para a gente. Vamos resolver desse jeito, certo? É um jeito, novamente, aproximado, certo? A gente está resolvendo de uma forma aproximada. Então, vamos lá. Encontrando... Professor, mas a questão não pede um valor aproximado. Pede um valor exato. Vamos lá. Qual será a hora exata? Mas essa aqui é uma forma de falar. Por que ele está falando da hora exata? Porque ele está falando no relógio que está correto. No relógio que está correto. Qual é a medida dessa hora? Certo? Eu vou fazer aqui, eu vou mostrar para você como é o finalzinho dessa questão. E depois eu posso mostrar como é feito totalmente exato. A diferença deve dar de 1 minuto, 2 minutos, no máximo, isso daí. Deixa eu mostrar para você. Vamos lá. E talvez tenha até uma forma mais simples. Eu vou dar uma pensada aqui depois para fazer o valor totalmente exato e ver qual é a forma mais simples de mostrar para vocês. 24 sobre 10,75 igual 48 sobre x. Novamente, faz todo aquele procedimento meio pelos extremos, 24 vezes x igual 10,75 vezes 48. 10,75 vezes 48. 516. X é igual. Sim, só para constar. Quanto mais horas se passarem, mais adiantado fica o relógio. Diretamente proporcionais. Certo? Então, 516 dividido por 24. 516 dividido por 24.
É isso mesmo. Não. Que estranho. 516, pronto. 21,5. Minutos, certo? Quando eu falo que é 21 minutos e meio, são 21 minutos e 30 segundos. Então, o que é que a gente vai fazer aqui dessa hora? Vamos lá, deixa eu mostrar para vocês. A hora exata é. Aí é só substituir. Vou tirar esse tema daqui, tirar isso daqui. Aí é só subtrair agora. Qual era a hora que ele estava marcando? 17h45. Mas a gente está com 21 minutos e 30 segundos adiantados. A hora exata, então, seria 17 horas, 45 menos 21, 24. Menos 30 segundos, 23, 30 segundos. 17 horas, 23 e 30. Vamos ver se bate com a resposta que está lá. Segunda questão. Aqui, bateu. 17 horas, 23 e 30. Então, a questão considerava que a resolução que vocês fariam seria desse jeito. Não é totalmente exato, é aproximado ainda assim. Certo? Deu para entender? Deu para entender, gente? Estão comigo aí? Sim, professor, sim. Vai entender. Pronto, então beleza. A questão ela considerou, porque é o seguinte, gente, quando eu penso que a cada 24 horas ele atrasa 48 minutos, o que é que eu imagino? Que a cada 24 horas ele vai marcar 24 horas e 48 minutos. Então, por isso que eu digo que essa forma aqui é aproximada. É aproximada. Ô, professor, explica aí a conversão aqui embaixo. Essa conversão aqui? Essa Ah, conversão? embaixo, para dar a hora exata. Ah, certo. O que é que eu vou fazer aqui? Vamos lá. Não é conversão, é uma subtração que eu faço. Vou pegar isso aqui como um parâmetro. Vamos lá. 17 horas, 45 minutos, 0 segundos. Né? 17 horas e 45 minutos é 0 segundos. Aqui a gente poderia colocar menos 0 horas, 21 minutos, 30 segundos. Vou fazer assim. Não é essa conta que a gente quer fazer? Não é isso daqui menos o adiantamento dele? Isso. Pronto. Aí deixa eu pegar aqui uma reta. Aqui não tem pressa, não. A pressa é vocês pegarem um assunto. Aqui a gente faz quantas questões vocês quiserem. Vamos lá. Eu faço uma conta normal. Segundos com segundos. 0 para 0, 0. Peraí, gente. 0 para 0, 0. 30 para 6. A gente imagina aqui que tem um 6, né? A gente imagina aqui que tem um 6. 60. Basicamente, o que a gente pode fazer, gente, é o seguinte. Para a conta ficar fácil, vamos deixar uma conta fácil. Sempre deixar todos de cima maior do que os de baixo. Então, se eu tenho 0 e 0, não fica tão legal para a gente fazer a conta. O que é que eu posso fazer? Vamos tirar um daqui, deixa 44, e vamos pegar 1 minuto e passar por segundos. 1 minuto tem 60 segundos. Olha como fica mais fácil. Agora ficou mais fácil. Agora 3 para 6, 3. Ficou mais fácil fazendo isso daqui. 1 para 4, 3. 2 para 4, 2. E 0 para 17, 17. Essa foi a conversão. Ou, na verdade, a subtração das horas com... Ô, professor.
Pode falar. 0 hora 21 minutos e 30 segundos é o adiantamento, né? Adiantamento, exatamente. Ah, era isso Então, que eu estava pensando aqui. essa era a tua dúvida, se era adiantamento? Era porque eu fiquei aqui boiando, sabe? Mas agora eu entendi. Certo. Como é adiantamento, então ele significa que ele está à frente, né? Então a gente tira esse valor para chegar na hora exata. Eu fiquei pensando quando é que ele tirou esse 0 hora 21 minutos e 30 segundos, mas agora eu me entendi que era o adiantamento. Pronto. Vamos lá, gente. Mais alguma dúvida? Na questão 23 do outro exercício, quanto a inversamente e diretamente proporcional, que eu não fiquei voando nessa parte. Questão 23 do outro exercício. Vou apagar isso aqui. A gente faz a questão. Vem para baixo aqui. Em 5 dias, não é isso aqui? Em 5 dias, um operário Isso. produz 600 peças trabalhando 8 horas diárias. Ok. Se trabalhasse 10 horas por dia, quantos dias ele gastaria? Perfeito. Regra de 3 composta. Alguém tinha pedido aí para fazer uma questão de regra de 3 composta. Então, quem não veio na aula passada, preste atenção como é que a gente faz. Basicamente, gente, se seguir o método, acabou. Não tem como errar a regra de 3 composta. Qual é a dúvida? Que eu sei que é a dúvida que o colega teve quando me perguntou. O que vocês podem ter de dúvida é inversamente ou é diretamente proporcional? Certo? Mas após fazer essa análise do inversamente diretamente, acabou. Dá para resolver a questão facilmente. Então, em 5 dias, um operário... Eu já vou fazer a tabela. Isso daqui. Vamos fazer a tabela aqui. Dias, operários... Tem uma opção aqui para inserir. Deixa eu apagar essa tabela. Eu faço uma nova. Dias, operários, horas. Acho que é isso. Em 5 dias, um operário. Se trabalhasse 10 horas por dia, quantos dias ele gastaria para produzir? Nem precisa, né? Na verdade, 10 horas... Não, são peças, né? Peças em vez de peças, horas. 5 dias, 600 peças, 8 horas por dia. Vamos lá. Quantos dias ele produziria 1.200 peças? Se trabalhasse 10 horas. 10 horas. Agora, o que é que eu vou fazer aqui? Deixa eu ajustar. Vamos ver quem é diretamente proporcional e quem é inversamente proporcional. Com quem a gente compara? A gente sempre compara com onde o x está. Então, aqui, convenientemente, é a primeira coluna. Dias. Vamos pensar nas peças. Quanto mais dias produzindo, mais peças eu faço. Tá bom? Tá bom, gente? Você pensa em horas fixas. Trabalhando a mesma quantidade. Se eu trabalho mais dias, eu faço mais peças. Deu para entender? Então vamos colocar uma setinha para representar aqui. Cresceu, ó. Dias cresce. O número de peças cresce. Isso aqui é diretamente proporcional.
Vou fazer uma ediçãozinha aqui. Dias cresce, número de peças cresce. Agora vamos comparar com horas. Vamos ver se horas é proporcional a dias. Aí o que é que você fez? Ó, perceba que a gente fixou as horas na primeira vez. Trabalhando a mesma quantidade de horas. Se eu trabalho mais dias, eu faço mais peças. E agora, produzindo a mesma quantidade de peças. Se eu trabalho mais horas, eu preciso de menos dias. Se eu preciso de mais dias, é porque eu estou trabalhando menos horas. Fez sentido? Se fez, me digam. Se não fez, perguntem. Gente, eu fico feliz quando vocês me perguntam, porque eu sei que eu estou ensinando pra caramba, velho. Sou bom demais. Mas se tiverem dúvida, perguntem. Alô? Estão aí comigo, gente? Sim, professor. Nenhuma dúvida? No momento, não. Então, perfeito. Sou bom demais. Vota em mim, viu? Funcionário do mês lá da UNEL. Vota em mim. Já tem o meu voto, viu? Então, tá bom. Deu até ânimo de continuar. Então, o que é que a gente faz após analisar isso? A gente já sabe que quem é inversamente proporcional vai inverter. Quem está em cima vai para baixo, quem está embaixo vai para cima. A primeira parte é, vamos montar quem está no X. Ó. Quem está aqui com X, a gente monta a fração primeiro. Monta a fração primeiro e já bota um igual. É assim que a gente faz. Quem está no X fica do lado sozinho ali na equação. E na sequência a gente faz a multiplicação do restante. Essa fração, 600, 1.200, vezes o inverso dessa daqui. Pronto. E agora é só correr para o abraço. 5 sobre x igual 600 vezes 10, 6.000, dividido por 1.200 vezes 8, 9.600, eu acho. 8 vezes 1, 8, 8 vezes 2, 16, 16,9600. Pronto, é isso. Meio pelos extremos, ou a gente pode ainda fazer isso aqui, né? Ó. Quem tá ligado, ganha tempo. Ah, que saco. Vamos lá. Deixa eu ajustar logo isso aqui. Corta 2 zeros de baixo com 2 zeros de cima. E nós ficamos com 60 vezes x. 5 vezes 96. 480. 5 vezes 6, 30. 5 vezes 90, 450. 30 mais 450, 480. X é igual a 480 dividido por 60. Aí um x, um zero, com o outro zero. E aqui eu vou ter 48 dividido por 6. 8 dias. Então, um funcionário precisa de 8 dias para produzir 1.200 peças trabalhando 10 horas por dia. Dúvidas? Show, entendi. Foi bom, né? Mais alguma? Mais alguma, gente? Vamos lá, vocês estavam indo bem, tirando as dúvidas. Achei que é legal. A gente fez um bocadinho. Bora? Passa para o novo conteúdo, professor. Quer um novo conteúdo já? Por favor. Então, beleza. Então, vamos passar para a próxima parte. Então, geometria plana. Esse slide aqui é um pouquinho maior, mais extenso. Então, não vou passar ele todo de uma vez, certo? Eu fiz ele já para ir dividindo. Eu coloquei todo numa parte só, mas para ir dividindo a aula. Então, beleza. Então, já que a gente está entrando em geometria plana, eu vou passar o conceito básico de cada coisinha, cada parte da matemática e da geometria plana, até a gente iniciar aquilo que vocês mais, né, conhecem da parte de geometria, que é cálculo da área, perímetro, etc. Então, as primeiras definições de geometria plana
são essas aqui: ponto, reta, segmento de reta e semi-reta. O que é um ponto? Um ponto é, né, basicamente algo que não vai ter uma dimensão. Ele marca apenas um lugar. O ponto é uma marcação de lugar, basicamente. Ele não tem dimensões, certo? O ponto é adimensional. Você pode pegar um ponto em um programa, digamos que você tem lá um programa que monta gráficos. Tem vários e vários programas. Tem lá um programa que monta gráfico. E você coloca nesse programa um ponto. Digamos, o ponto 2, 3. Se a gente for pensar em XY, né? 2 no X, 3 no Y. Por mais que você aproxime e desuna esse programa, aquele ponto sempre vai ser do mesmo tamanho, porque ele não tem dimensões. O objetivo dele não é ter uma área, certo? Ele não tem área, para quem não entendeu. É simplesmente marcar um lugar. Já a reta, ela é um conjunto de infinitos pontos. Infinitos pontos, certo? Se eu fosse falar bem assim, quantos números reais existem entre 1 e 2? A resposta é infinitos. Porque entre 1 e 2 eu tenho 1, 1,1, 1,00001, 1,9, 1,999999999. Existem infinitos, né? Infinitos números. Da mesma forma, infinitos pontos entre uma região e outra. Então, a reta é basicamente isso, é o conjunto de pontos. Certo? Conjunto de infinitos pontos. Aqui, ó. Ponto A e ponto B. São dois pontos. E nós temos uma reta que passa pelos pontos A e B. Essa reta ela vem do infinito e ela vai para o infinito. Agora, quando eu não falo de uma reta que vem do infinito e vai para o infinito, a gente está falando de um segmento de reta. O segmento de reta é parte da reta, certo? Como temos aqui. E é um conjunto que se encontra entre dois pontos. Tá bom? Então, segmento de reta, ó, segmento de reta que vai de A para B. É um conjunto de pontos infinitos também, certo? Mas que vai apenas do ponto A para o ponto B. Por fim, nesse último elemento, nós temos a semi-reta. O que é o semi-reta? É parte do segmento da reta. Ó, reta, segmento de reta. Segmento de reta é parte da reta. E a semi-reta é parte do segmento de reta. Então, no segmento AB, nós temos a semi-reta AX e XB também. Certo? Vamos agora para as próximas definições. Ângulos, certo? Como é que a gente se refere aos ângulos? Então, nós temos três tipos de ângulos, né? Três tipos. Nós separamos em reto, agudo e obtuso. Ângulo reto, né, são os ângulos que a gente vê, por exemplo, em retângulos, quadrados, né? Esses daí são ângulos retos, ângulos de 90 graus. Enquanto que o ângulo agudo ele vai ter uma medida menor do que o de 90. Olha como é o ângulo reto, ó. Praticamente uma cruz perfeita aqui, ó, ângulo reto. Essa inclinação aqui, se ela diminuir, nós temos o ângulo agudo, né, que é menor do que 90, e se ela aumentar, nós temos o ângulo obtuso. Menor do que 90, maior do que 90. E menor do que 180. Né? Se fosse 180, como é que a gente chamaria? Quem lembra? Se o ângulo fosse de 180, como é que a gente chamaria? É um ângulo obtuso. Se fosse 180... Ó, perceba que ele tem que ser menor do que 180. Ah, tem que ser menor? Tem que ser menor. Se fosse 180, o nome do ângulo é ângulo raso. Não sei se vocês já ouviram falar, ângulo raso. Certo? O ângulo raso é desse jeito aqui, ó, 180 graus. E o ângulo nulo é quando a gente não tem ângulo nenhum, certo? É igual a zero. O agudo, ele é maior do que zero, menor do que 90. Se ele for zero, ele é raso. O obtuso, ele é maior do que 90, menor que 180. Se ele for 180, ele é raso. Eu falei, né, alguma besteira aí. O agudo, se ele é maior do que zero, menor do que 90. Se ele for zero, ele é nulo, chamado de nulo. Então, são esses 5 tipos de ângulos que a gente se refere. Como é que a gente mede um ângulo? Aí vocês sabem que geralmente é grau, né?
90 graus, a gente acabou de falar, 90 graus, 180 graus, 0 grau e por aí vai. Como é então que a gente... Quais são as outras formas de se referir a um ângulo? Aí começa a surgir aquele número que, né, a gente utiliza geralmente quando está falando de circunferências, que é o π. O π, ele é o equivalente a 180 graus. Π radianos é o equivalente a 180 graus. Gente, deixa eu ir pegar água, beber água ali rapidinho e volto daqui a pouquinho, certo? Uns 2 minutinhos eu estou de volta. Estou aqui com a boca seca. Chego já. Professor, volta a parte dos ângulos para fazer a anotação. Certo, eu vou só mutar aqui e aí eu volto lá. Professor, esse slide vai colocar no grupo? Vou colocar o slide no grupo. Viu? Vou colocar. Vou deixar lá nos ângulos, eu vou beber água e volto já. Vamos lá. Estou de volta. Bom, então, voltando para a parte das medidas de um ângulo, nós podemos representar em graus, certo? O símbolozinho do grau é essa bolinha aqui, ó.
E nós dizemos que cada grau vai ter 60 minutos, cada minuto tem 60 segundos. Um minuto é representado desse jeito aqui, ó. E os segundos desse jeito. Você pode ter uma referência disso aí em cartografia, quando vai fazer apresentar a localização de algum ponto. Às vezes eles usam essa parte de tantos graus, tantos minutos, tantos segundos, certo? Então aqui tem um exemplo, 30 graus, 15 minutos, 25 segundos. Estão me ouvindo aí? Sim. Então, beleza. Aí nós podemos também representar em radianos, certo? Radianos, ou simplesmente, né, a abreviação ali, não é se é rad. Aí eu coloquei aqui, em relação ao graus. Como é que a gente relaciona radianos com graus? Pi rad é 180 graus, certo? Por que pi rad 180 graus? Porque é feito a partir da medida ali da circunferência. O radiano, ele é medido a partir da circunferência. Desculpa, não radiano. O pi, ele é medido a partir da circunferência, certo? E esse pi equivale justamente a metade do ângulo de uma circunferência completa, que equivale a 180 graus. Então, como é que eu faço a conversão de graus para rad? Regra de 3, gente. Ó, eu já sei quanto é um pi rad aqui, 180 graus, já sei. Aí, se eu tiver qualquer outro ângulo, eu quero transformar em radiano, regra de 3 nisso daqui. Quanto vale 150? Ó, 180 é pi, 150 é x. Meio pelos extremos e resolva a questão. Não tem o menor problema. Então, são as duas formas que a gente tem. Na verdade, tem outra forma, mas não compensa a gente falar. As mais utilizadas são essas. E, na verdade, essa daqui, na matemática, em radianos, na física, é a mais utilizada, mais do que graus. Certo? Graus quase não é utilizado. É utilizado ali no ensino médio, ensino fundamental. Mas se a gente fosse pegar uma matemática um pouquinho mais avançada, física, a depender da área de estudo ali, isso aqui nem é apresentado em radianos. Então vamos lá. Como é que a gente pode se referir ainda aos ângulos, né? Ângulos complementares e suplementares. O que é que isso quer dizer? Aqui está a explicaçãozinha rápida. Esse slide é bom porque já vai todo detalhado para vocês. Complementares. Aqui já vem um exemplo. Reta R, reta S. E uma outra reta aqui qualquer. Desculpa, gente. Uma outra reta qualquer. Se eu tenho um ângulo alfa, eu digo que beta é complementar de alfa se a soma dos dois for 90 graus. Um ângulo é complementar do outro quando a soma é 90 graus. Exemplos aqui embaixo, ó. 30 e 60, 15 e 75, 40 e 90, 80 e 10, né? Então, perceba que ângulos complementares, a soma vai dar 90 graus. Ah, professor, mas isso serve para quê? Serve para algumas coisas. Por exemplo, o seno de um ângulo é igual ao cosseno do outro ângulo, certo? Por exemplo, é igual ao cosseno do seu complementar. O seno de um ângulo é igual ao cosseno do seu complementar. Talvez vocês estejam assim um pouco perdidos com a necessidade de estudar geometria. Com a necessidade de estudar essa questão de ângulos. Aí vamos lá. Eu falei para vocês de razão e proporção. E eu falei também de, por exemplo, cálculo, né, envolvendo tamanhos dos animais. E os tamanhos, algumas proporções, tipo força, velocidade, tem a ver com a geometria do animal, com o volume dele. Certo? Então, o estudo de geometria plana ou geometria espacial também, que a gente vai ver, mexe com alguns aspectos da biologia que não são tão teóricos. Às vezes mexe um pouquinho ali com a física mesmo do problema. Acho que na parte de citologia também, alguns cálculos envolvendo células, alguns processos, pega ainda uma parte da geometria. Isso aí, se vocês ainda não forem, né, se dedicar a estudar aminoácidos, proteínas, esse tipo de coisa, que mexe ali um pouquinho ainda com os ângulos que eles fazem. Tem um amigo meu, na verdade um colega da parte ali, do período ali que eu estava no mestrado, o cara ele fez um estudo muito interessante sobre a questão do daltonismo, e ele observou que tinha a ver com uma certa deficiência, não deficiência, não sei se pode ser chamada assim, mas uma determinada proteína no olho, na parte ali dos cones, né, ela não reagia
em daltônicos da mesma forma que reagia em pessoas normais. Ela não rotacionava da mesma forma. Então, você ter um conhecimento ali básico de ângulos, de geometria, é útil em qualquer parte. Inclusive, eu posso pegar algumas referências na próxima aula e trazer sobre essa parte da geometria. Eu posso disponibilizar também uns livros de biofísica, se vocês quiserem, né, para dar uma lida. Certo. Ângulos suplementares. Vocês estão aí comigo? Sim. Manda Beleza. tu, professor, mas Então, vai. professor. Então, beleza. Não. Oi? Então, beleza. Pensei que alguém ia falar alguma coisa. Ângulos suplementares. A ideia é a mesma, só que, né, a gente vai ter ali a soma igual a 180. Então, por exemplo, 30 e 150, 15 e 165. A ideia de conhecer complementares e suplementares é justamente para trabalhar com as proporções, com as funções trigonométricas desses ângulos, seno e cosseno. É a parte mais, na verdade, mais interessante, né, quando você está trabalhando com complementares e suplementares, porque passa a ser uma informação a mais. Você sabe um ângulo, você diz, eita, eu sei esse ângulo e sei esse outro aqui, mas ó, a única relação que tem é complementar. Espera aí, complementar já me diz algumas coisas. Olha, o seno e o cosseno deles são iguais. O seno de um igual ao cosseno do outro. E por aí vai. Então tem algumas coisinhas, gente. Eu não vou adentrar muito nesses detalhes e a gente não vai entrar muito nisso daí. Talvez um pouquinho mais quando for estudar física, né? Quando for estudar física, talvez a gente fale um pouquinho mais sobre ângulos. Mas agora a gente não tem o interesse de fazer uma abordagem muito profunda no assunto. Se alguém quiser fazer, estudar em casa, quiser tirar dúvidas depois, sem problema. Então vamos lá, triângulos. Espera aí, gente, só um minuto. Então vamos lá. Vamos fazer essa parte de triângulos e depois a gente encerra. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender de triângulos é como é que ele é montado, certo? 3 pontos que não estão alinhados. Qualquer ponto que não tiver alinhado, se tiver 3 pontos ali, um deles não está alinhado, dá para você montar um triângulo, certo? Então, por exemplo, aqui você já vem de cara um triângulo. Mas se eu pegasse qualquer outro ponto, colocasse aqui para vocês, vamos dizer, aqui, ó. Aí a pergunta, esses 2 pontos estão alinhados? Não. Por que não? Professor, eu acho, na minha opinião, eles estão, né? Porque não Estão. tem Dá para passar uma reta um por em eles, sim ou relação não? ao outro, né? Ah, eu sei que quando eles estão aliados é só se os dois pontos estivessem na mesma direção. Mas estão, presta atenção. 2 pontos sempre vão estar alinhados porque sempre vai passar uma reta pelos dois. Vamos ajustar aqui, ó. É porque aqui essa reta tá de brincadeira comigo, ela não quer passar pelos dois. Mas estão alinhados. Ó, pode perceber, passa uma linha por eles. 2 pontos sempre vão estar alinhados. O que não pode estar alinhado é se eu tiver um terceiro. Aí o terceiro, ó. O terceiro já não está alinhado. Se a gente pegar essa reta ali e passar de novo. Vamos passar aqui. Ó. Você já pode ver que o terceiro já não está alinhado. Então, dá para montar um triângulo, aí você já imaginou, ó, vem uma reta para cá e vem uma reta para cá, triângulo montado. Se eu pegasse esse outro ponto, bota, ó, em qualquer posição que ele não tiver alinhado, ó, vocês já podem ver um triângulo. Tem um jeito de fazer isso. Tem como eu mostrar isso de uma forma mais clara. Tem como a gente puxar uma reta daqui para cá. Uma reta daqui para cá. Pronto. Se eu mexer esse ponto, ó. Vamos engrossar aqui um pouquinho essas retas. Deixa eu...
Pronto. Então perceba, ó. Ó. Independente. Agora, se tiver alinhado, aqui ele está alinhado, a gente não vai ver um triângulo, né? Se tiver alinhado, a gente não vê um triângulo. Se eles são colineares, então não há triângulo, né? É simplesmente uma reta. Agora, se eu desalinhar, nós vemos o triângulo certinho. Então, beleza, vou apagar isso aqui. Então, a definição do triângulo é que o triângulo é formado por, né, 3 pontos que não estão alinhados. E quais são os elementos do triângulo? Aí nós temos lado, certo? Que é a reta, e vértice, que é o ponto, né? A reta é o lado do triângulo, o vértice é o ponto. E aqui nós temos o ângulo. O ângulo, ele é, esse ângulo aqui, no caso, é um ângulo interno do triângulo. O triângulo, ele pode ter um ângulo reto, ele pode ter um ângulo obtuso, ele pode ter um ângulo agudo. Vai depender do tipo de triângulo que ele é. Gente, eu vou ter que encerrar por hoje. Depois a gente vai ter a parte de classificação de triângulos, teorema de Pitágoras, relações trigonométricas e etc. Mas por hoje eu vou ter que encerrar. Vou ter que resolver uma coisa aqui rapidinho. Bom, mas alguma dúvida, gente? Aí quando for na próxima aula eu passo exercícios e etc. Tá bom? Tem não dúvida? Não. Não. Então tá bom, gente. Eu agradeço pela atenção de vocês, certo? Por estarem participando. Se vocês tiverem qualquer dúvida, como eu disse, se vocês quiserem estudar algo mais avançado e quiserem tirar dúvida na aula, pode trazer a dúvida. Ô, Professor, professor, tenho que agradecer, não, o senhor é o chefe. Valeu. Vocês são demais, hein? Deixa eu salvar aqui. Eu vou mandar esse slide. Pode falar. Quem falar, pode falar. a gente vai estudar todas as formas dos triângulos. Todas não, porque tipo, tem muitas fórmulas que são bem específicas, mas a gente vai ver as principais. Certo. Bom? Professor, em Sim. relação à distribuição de nota do senhor, o senhor vai fazer o quê? Prova, atividade? Duas provas, na verdade, 2 atividades, e eu coloco a nota de vocês. Certo? 2 Todos os atividades. conteúdos juntos, ou o senhor vai dividir? Não, eu vou Você faz dividir. conteúdo na prova? A gente pode marcar. Eu vou marcar a prova de vocês e aí eu aviso, tá bom? Mas acho que nós estamos na 4ª aula, se não me engano, 5ª, sei lá. Daqui a mais... Vamos botar pro dia 23? Dia 23 de setembro, nossa prova. Tá bom? Aí dia 16 a gente tem mais aula, fecha essa parte aí de, pelo menos de triângulos. Dia 23 faz a prova. Dia 23, deixa eu olhar aqui, dia 23, até aí. Acho que não é feriado, não. Não, vai cair em dia de aula do senhor. Dia de aula. Tá bom? Então é isso. Valeu, gente. Obrigado. Boa noite, professor. Boa noite. Boa Tchau. noite. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.